Então, pessoal, hoje eu estou aqui com mais um convidado. Quero apresentar ele para vocês. E para você que pensa vir morar nos Estados Unidos, fica aí, sentado, porque a gente vai ouvir agora uma história massa. Vamos ver aí, roda a vinheta. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Rodolfo Martins. Esse cara cruzou meu caminho na metade da minha história aqui nos Estados Unidos e a gente tem aí uma fase muito legal, né? Porque eu acho que essa fase inicial da nossa história aqui é o que vai mais marcar, né, na nossa vida. Então, Rodolfo, agora se apresente para a turma aí, fale naquela câmera e eu estou ansioso para bater esse papo com você, cara. Com certeza. Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Martins, tô aqui na América já tem quase 10 anos, conheci o Elísio aqui no comecinho lá atrás, que a gente se cruzou e desde então a gente fez com que crescesse essa amizade entre nós, né? E é muito legal poder fazer parte da história deles aqui, dele, da família dele. Então é isso, eu tenho uma esposa, tenho uma filha de 2 anos, minha esposa se chama Natália, minha filha se chama Zoe, nós estamos esperando mais um bebê agora, tá com 3 meses de gestação, minha esposa, e é isso. E hoje Rodolfo chegou agora num ponto que me deixa muito orgulhoso como amigo, mas eu queria primeiro compartilhar com a turma, antes de falar hoje onde você está atuando, né? Qual foi sua trajetória até esse dia, quais foram os skills que você veio adquirindo com o tempo e como você traçou esse caminho. Então, primeiro momento que a gente se falou, você estava trabalhando com reparos de imóveis, não é isso? Como era que Sim, eu funcionava? trabalhava na construção, no geral, Certo. fazia de tudo. E como foi que você fez, tipo... Logo que você chegou aqui, quem lhe orientou a buscar esse serviço? Você já estudou do Brasil? Como foi que funcionou isso? É uma história bem interessante, porque eu vim sem preparo nenhum, Certo. tá? Eu não tive orientação nenhuma antes de vir. Caramba. No entanto que no Brasil eu trabalhei minha vida inteira no mercado com meu pai. Certo. Então assim, a única coisa que eu sabia fazer de fato era o quê? Era trabalhar numa área ali, eu sabia fazer tudo no mercado do meu pai. Sei. Desde atender o açougue, atender na padaria, servir pão, trabalhar no caixa. Que estado é? São Paulo. Fica no interior de São Paulo. Você pode reparar você pode reparar aí no porta, portão e porteira, né? E assim, eu não concluí a faculdade de administração no Brasil. Mas eu fiz 3 anos, então assim, claro que eu aprendi algumas coisas sobre administração, mas o trabalho braçal, o trabalho realmente que a gente chama aqui de hands-on, eu não sabia, porque eu era, tipo assim, eu trabalhava com meu pai no mercado, então eu tinha os meus privilégios, né? Sei. Então eu não tive orientação nenhuma de vir pra cá. Então imagina, um rapaz de 28 anos chegando aqui na América, sem saber falar inglês, sem saber segurar uma ferramenta. Por que ano? 2016. Certo. 2016. Então, na verdade, vai fazer 9 anos. Quase, não são quase 10 anos. São quase 9 anos, né? São 8 anos e alguns meses. Então, pensa, eu não sabia segurar uma ferramenta. E quando eu chego aqui na América, eu lembro até hoje, eu cheguei faltando uns 7, 8 dias pro Natal. Então, eu cheguei aquela alegria, vendo coisas novas, né? A estrutura que tem aqui nos Estados Unidos é maravilhosa. Eu da cidade do interior, imagina aquelas coisas todas assim, acabamento, chega aqui tudo parecendo uma maquete. Então os primeiros 15 dias foram maravilhosos. Mas aí quando eu tive que começar a trabalhar, aí que veio... Deixou de ser turista, né? Deixei de ser turista. Então você imagina, eu não sabia segurar uma ferramenta, eu não sabia como apertar um parafuso, porque tem a maneira de você segurar uma ferramenta. Você aprende tudo isso com... Fui trabalhar, sofri, porque eu não sabia fazer nada. E por que você não voltou, se você sofreu? Essa é a pergunta. Porque muita gente para nesse momento aí, cara. Por que você não voltou? O que é que fez você ficar? O que é que você acreditava? É porque assim, nos primeiros 20, 25 dias, eu ligava para meus pais, cara, arrebentado, machucado, porque eu não sabia trabalhar. Dolorido, né?
dolorido, e o cara que eu trabalhei pra ele era um porto-riquenho, Aham. e o cara me humilhava, Caraca. me esculachava porque eu não sabia trabalhar, e aí ele viu a fragilidade em mim, o cara acabou de chegar do Brasil, e de fato você acaba encontrando pessoas assim no meio do caminho, tá? Eu sempre falo isso. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, quem tem planos de vir já tem que saber que você vai encontrar algum tipo... Se preparar emocionalmente. Eu não estava preparado emocionalmente. Entendi. Então eu ligava para meus pais, assim, arrebentado, assim, até chorando alguns dias, desesperado. E minha mãe, né? Mãe, falando, né? não, meu Volta. filho, volta, vem aqui, volta trabalhar com a gente. A minha irmã, uma das minhas irmãs, que tinha ficado aqui 5 meses e voltado pro Brasil, ela falou, Rô, não volta, Foi? que você vai se arrepender. Olha aí. Fica pelo menos os 5 primeiros meses, para que você consiga ter uma experiência de vida aí, consiga comprar as coisas que você quer comprar, porque 28 anos, não era casado, morava com meus pais no Brasil ainda. O que eu queria com essa idade? Comprar tênis, roupa. Então minha irmã falou, fica, senão você se arrepender. Entendi. Então foi isso que me levou a ficar. Entendi. Ela lhe deu uma força. Ela né? me deu uma força. Talvez, às vezes até sem muito, vamos dizer assim, uma visão. Olha, você vai chegar em tal ponto, mas tenta mais um pouco, fez Sim. você segurar a onda, né? Com certeza. Entendi. E foi muito bom, foi determinante, porque isso foi em janeiro. Em fevereiro, no final de fevereiro, eu conheci a Natália, hoje minha atual esposa. Certo. Março, nós já começamos a conversar e eu já comecei a gostar dela. Entendi. E aí, Aí, cara... aí é difícil voltar pra casa. Aí a mulher segura o cara, não tem como, né? Então, de fato, 2 pontos determinantes. Foi a minha irmã me aconselhando e, claro, a aproximação com a Natália. O que muitas vezes um namoro pode segurar o cara no Brasil, né? Pode o segurar cara o cara. às vezes tem um sonho de vir, só que ele tem uma namorada e ele, pô, velho, já tem um relacionamento, aí é difícil realmente você ou vai junto, né? Ou não vai. Normalmente é o que acontece. Eu já vi muitos casos de pessoas que foram embora por causa de namorado e namorada. Sim. Que nem era esposo ou esposa. E assim, o que te garante que você vai continuar com a pessoa? Mas enfim, no meu caso, o que me fez segurar foi realmente essas duas coisas e foram determinantes. Porque assim que eu me apaixonei pela Natália, eu falei, não vou mais voltar. Por mais que estivesse difícil, tá? Porque trabalhar na construção foi muito difícil pra mim. Eu trabalhava sujo, eu me machucava, Não tinha horário. não tinha um horário, eu não sabia trabalhar, o que torna mais difícil, porque quando você é um helper, é tudo mais difícil, mais pesado, você cansa muito mais. Entendi. É mais braçal ainda, né? Muito mais braçal, entendeu? Então assim, eu tinha tudo pra eu voltar pro Brasil, tudo. Entendi. Eu sofria, eu não ganhava bem no começo. Eu morava de roommate, que é quando você mora com a sua... compartilha um quarto. Eu ainda fui abençoado porque eu compartilhei um quarto com a minha irmã. Então era família. Um carro velho, caindo aos pedaços, que é a realidade da grande maioria, né? Então eu tinha tudo pra voltar. Entendi. Mas eu persisti. Legal, cara. Legal. Você passou quantos anos nessa empreitada aí? A construção fez parte da minha vida durante 4 anos, Sei. tá? Mas foi um caso de amor e ódio, vamos dizer assim. Mas ensinou muito, né? Era isso que eu ia falar. Hoje eu não posso reclamar dos anos da construção, sabe por quê? Porque o que eu amadureci nesses 4 anos vivendo na América, trabalhando na construção, eu não tinha amadurecido até então. Cara, Resiliência. Também, porque às vezes quando você tem a vida muito fácil, observe, as pessoas que têm a vida muito fácil, elas têm mais predisposição a desistir. Porque ela não enfrentou a dificuldade, né? Não é, vamos dizer assim, não é que isso não exista exceções. Existe, toda regra tem a sua exceção. Mas em regra, quem não é testado pela vida, ele tem mais predisposição a desistir. Sem dúvida. Eu acho importante, cara, você passar por uma fase de aprovação. É o deserto, né? Como a gente diz. O próprio azeite, né? São as azeitonas que são prensadas ali, né? Exato. Então você precisa ser prensado para que realmente você... Tire o seu melhor. Tire o seu melhor. E eu tinha vida muito fácil no Brasil.
Eu trabalhava Olha com meu aí. pai, mas... Você tinha toda a chance de ter desistido, cara. É o que Não, você eu falou. tinha vida assim, eu poderia dizer pra você, no final, ali nos 2 últimos anos, nem tanto, mas a minha vida inteira foi meu pai que me proporcionou, assim, carro, eu trabalhava, mas daquele jeito quando você trabalha com o pai, né? Sei, sei. Então, assim, eu tinha vida fácil, batia uma aguinha, eu já corria pra ele, Sei. entendeu? Batia uma dor de cabeça, eu já não ia trabalhar. Entendi. Enfim, É, isso mesmo. minha vida era fácil no Brasil. Isso aí. E por que a transição para o Dunkin' Donuts? Então vamos lá. É difícil eu falar do Dunkin' Donuts antes de dar uma prévia da minha atual carreira aqui. Sim. Porque foi assim, quando eu resolvi ficar nos Estados Unidos, que eu me apaixonei pela Natália, a primeira coisa que eu pensei, o que vai me tirar da construção? Porque eu sabia que a construção seria um step para mim, seria apenas uma ponte. Sei. Eu não queria ficar na construção, eu não gostava da construção. Então eu comecei a observar nas casas que eu ia quando eu trabalhava na construção, que todas as casas tinham ar-condicionado. E eu comecei a perceber que as casas aqui precisavam de ar-condicionado. Então eu falei, pera lá, é uma área boa. Como que eu vou fazer para alcançar isso? Então eu cravei algumas metas na minha vida. E a primeira dela era o quê? Aprender o inglês. Sim, porque para você chegar em qualquer lugar técnico aqui, você tem que ter o inglês. Né? Não, e eu não conhecia ninguém da área de ar-condicionado. Então, na minha cabeça, eu teria que fazer a escola, da qual eu fiz, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, na minha cabeça, era o quê? Qual que é o quadro que eu desenhei? Eu vou ter que aprender o inglês para eu poder estudar ar-condicionado. Sim. Então, para eu estudar ar-condicionado, eu preciso aprender inglês antes, porque vai ser tudo em inglês o técnico, certo? Exatamente. E Se você fosse direto para fazer a prova, você ia frustrar, ia desistir, ia procurar outro caminho. pronto. Porque não tem como você passar numa prova de inglês sem ter conhecimento, entendimento Não tem. do idioma. Não tem. Não tem como. Não tem. E vamos levar em consideração que há 8, 9 anos atrás, quando nós chegamos, era tudo mais difícil que hoje em dia. Cada vez Hoje mais em dia tem tudo mais pronto. Igual, por exemplo, um podcast desse aqui que nós estamos falando, as pessoas que vão escutar, eles vão saber que dá pra você ir pra um caminho sem precisar ir por esse. Entendeu? Já sabe. É um atalho bom. Uma trilha. É uma Vamos dizer trilha. assim, É uma trilha. Eu gosto de evitar essa palavra atalho, porque tem um significado um pouco diferente no Brasil. Pronto. Como, por exemplo, ir por um caminho que não é o correto. Entendeu? Eu acho que traz um pouco essa conotação. Pronto. Eu prefiro trilha. Pronto. Trilha. Eu tracei uma trilha e você já sabe o percurso que você vai seguir. Siga, vai ter a dificuldade, mas Já o caminho. É o caminho. Então eu falei, eu preciso aprender inglês. E eu casei com uma americana. Sim. Porém, a minha esposa, ela é americana, nascida aqui, ela nasceu em Boston, só que ela é filha de pais brasileiros. Sim. Então ela cresceu no meio da comunidade brasileira. Entendi. Então existe um mecanismo de quem nasce aqui que com o americano ela fala inglês e com o brasileiro automático é português. Vira É um mecânico. E eu conheci a minha esposa hoje, depois de 7 anos de casado, eu sei que isso é real. Então comigo, ela tem muita dificuldade de conversar inglês. Sim, é verdade. Entendeu? Então, pra mim pegar o inglês, eu falei, eu preciso trabalhar em um lugar americano. Interessante você estar falando, traduzindo aqui pro meu entendimento. Tem muita gente que diz assim, se eu for lá e conseguir uma namorada ou uma amizade que fale português e inglês, eu vou aprender o inglês. Não. Porque ela vai preferir falar com você em português. 100%. Que torna a conversa mais natural. 100%. Entendi. Brasileiro conversa em português com brasileiro. Brasileiro, nascido aqui, o americano, se souber português, vai conversar em português com brasileiro. Outra coisa que acontece é irmãos que nasceram aqui falam entre si em inglês. Em inglês. Minha esposa e meu cunhado só falam inglês. Olha aí. E com os pais, português. Com os pais português, porque ensina. A não ser que a pessoa nasceu lá no norte, onde não tem comunidade brasileira. Aí é outro quadro. Mas isso acontece muito quando os pais, um é brasileiro e outro é americano. Aí a filha fala predominantemente em inglês. Isso acontece. Você não consegue ensinar o suficiente o português. Porque só tem um em casa falando portuis. Sim. A não ser que vá para uma escola e consiga ter brasileiros. Sim. Aí tem uma facilidade, mas é raro. Uma probabilidade baixa que acontecer. Sim. Mas então eu pensei,
porque você só fica no meio de brasileiro. Pode falar. Você estava falando sobre o Dunkin' Donuts. Sobre o Dunkin' Donuts. Sim. Então eu pensei, eu preciso trabalhar em um lugar que só americano trabalha. Por quê? Você vai trabalhar na construção, é com brasileiro. Você vai na igreja, é brasileiro. Você vai frequentar uma cela, é brasileiro. Você vai no mercado, é brasileiro. Opa, pera lá. Eu preciso aprender inglês. Sabe que eu me lembro nessa hora que você falou isso? Eu te liguei algumas vezes falando, cara, vem trabalhar no Publix comigo, aqui só tem americano, você lembra disso? Aham. Você lembra? Lembro, ué. Você tava no Publix Celebration. Exato. Aí eu imaginei, porque eu acho que eu vi você falar que ia trabalhar em algum lugar para pegar o inglês. Eu cheguei a conversar com você sobre isso. Mas eu achei que foi uma sacada da sua parte, você pensar nisso. Dizer, cara, eu tô confortável aqui. Eu vou viver nesse mundo aqui para sempre. Eu não vou conseguir dar subir um degrau. Sim. Porque precisa, cara, do inglês. Precisa. E, pô, achei massa também porque você deu um passo para trás, né? Eu dei um passo para trás. Você ganhava mais. Ganhava bem. Na construção é ruim, mas você ganha muito bem. Principalmente porque eu já estava pegando trabalho por mim. E depois de um tempo que você chegou também. Você já tinha algumas habilidades, certo? Sim, eu comecei a ficar bom em algumas coisas e eu comecei a pegar trabalho onde você começa a ganhar bem. Porque se você trabalha diário, você não ganha tão bem. Sim. Mas se você pega trabalho, você ganha bem. Então, quando eu fui trabalhar para um Dunkin' Donuts, por que Dunkin' Donuts? E você comentou do Publix. Porque na minha concepção, eu precisava de algo que eu ia estar conversando o tempo inteiro com o público. Perfeito. E que fosse me forçar. Porque eu entendo quem eu era. Talvez se eu fosse trabalhar no Publix igual você fosse, eu ia ficar ali fazendo aquele trabalho e não ia me forçar a conversar o tempo inteiro. Entendi. Para você, o seu perfil, isso funcionou. Pro meu perfil, isso ia fazer com que eu demorasse mais. Entendi. Então eu pensei o Dunkin' Donuts por quê? Mas no Publix eu tinha... É muito cliente, cara, que você tem que... Conversar o tempo inteiro. É muito cliente, você não para. Enquanto você faz alguma coisa, tem sempre o cliente, precisava de tal produto, então você acaba acompanhando o cliente na loja. É muito o diálogo que rola ali. Eu imagino. Agora, se você trabalha na retaguarda, você só vai falar com o time. No estoque, né? Você só fala com o time. Não, eu trabalhava na linha de frente, então você tem muito contato. E tinha também o caso de quando iam brasileiros lá, que eles tentavam ajudar e não conseguiam, eles me chamavam nos alto-falantes e eu ia lá dar um auxílio. Já que em legal. português. Sim. Mas a maior parte do tempo era em inglês. Então, agora você imagina, eu cheguei lá no Dunkin' Donuts sábado, lembro até hoje, levei meu resumê, e eu tinha sido reprovado para trabalhar no Wendy's há uns 2 meses atrás, porque eu não consegui concluir o treinamento deles, por causa do inglês. Olha, aí, o inglês é uma barreira, gente, é uma barreira. É uma barreira, mas é uma barreira a ser vencida. E aí, então, eu tinha aquele bloqueio. Cheguei, falei com a gerente. Deixa eu só olhar ali. A gerente estava lá no dia, porque era um sábado. Aí ela olhou, por falta de demanda, ela, quando que você pode começar? Olha. Aí eu, opa, pera lá. Aí era um sábado, terça. Terça, que horas? Qual que é o horário que você quer que eu esteja aqui? Falei pra ela. No meu inglês arrastado, tá? Que era arrastado, mas dava pra se comunicar. 5:30 da manhã. Aí eu engoli seco. Tá bom. Ela, ó, você precisa disso, disso, disso e daquilo, de uniforme. Sim. Tá bom. Esperei fundo, fui. Legal. Peguei minhas coisas, fui atrás de uniforme. Pensa agora eu chegando no Dunkin' Donuts terça-feira. Sem nenhum treinamento, né? Sem nenhum treinamento. Eles chegam pra mim, dão um headset. O headset é aquele fone que você tem com o microfone. Aí eu pensei comigo, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei falar inglês. Caraca. Me deram aquilo. Então tá, você tem que pegar a ordem, você tem que fazer aqui tudo em inglês, tá? Tem que fazer isso, tudo, e todo mundo falando inglês. Papai, começou a me dar um desespero, começou a faltar o meu ar. Falar no fone é muito mais difícil. Mas muito mais difícil. Elise, começou a me dar uma falta de ar. Aí eu falei, não, eu vou conseguir. Foram 15 dias. Só que nesse meio termo eu tava tendo uma mentoria com um rapaz lá do Brasil, o Guerreiro. Que foi assim, determinante na minha vida, tá? Legal. E ele me deu algumas direções. Ele falou, Rodolfo, porque eu falei pra ele, Guerreiro, eu tenho que aprender a falar inglês, eu tenho que aprender a mexer no sistema e atender. Ele falou, então vamos fazer uma coisa de cada vez. Esquece o inglês agora. Foca no sistema. Aprenda o sistema. Aí eu fui lá e fiquei 2 dias o dia inteiro assim, ó. Pum, pum, pum.
Sim. aprendendo o sistema, tal. Peguei o sistema, decorei o sistema. Aí eu falei, agora eu vou aprender o inglês. Então agora eu já passei a ficar no front counter, que é onde você atende os clientes, e na janela, que é onde você pega a ordem. Agora você imagina o cara lá pedindo Do outro a lado sua do ordem, fone. do outro lado do fone, você aqui, Aham. todo mundo escutando. Todo mundo do time, porque todo mundo tem o mesmo fone Todo conectado. mundo tem, conectado. Sim. Aí você E ele aperta ouve pra falar. o que o cliente fala e o que você fala. Exatamente. Então, assim, é onde você tem que deixar o seu orgulho todo de lado. Você, cara, você começa a viver uma nova experiência que você nunca tinha vivido, eu nunca tinha vivido isso, tá? Eu era ali um cara sozinho. Eu sou meio ousado, cara. Eu me lembro que lá no Publix, o pessoal costumava pegar um telefone na parede que tem lá, tem no fundo da loja, no meio e na frente. Aí pegava, funcionário tal, por favor, me encontra aqui no departamento de despacho, um exemplo. Só que tudo em inglês. Aham. E aí eu olhei pro telefone e disse, velho, eu quero chegar nesse nível de falar nesse telefone aí. E teve um belo dia que eu tava com o team leader, né? E o team leader falou, Elísio, chama ali a Joria, que era o nome do gerente, né? É um indiano, eu acho, eu não sei. Aí eu olhei pro cara, eu disse, velho, eu vou pegar esse telefone e vou falar. Porque quando você pega, todos os alto-falantes sai sua voz, cara. Aham. Então isso é uma... É uma barreira a ser vencida, né? Absurdo, cara. Eu disse, velho, a Joria, aí chamei, né? Por favor, encontre a gente no departamento de despacho. E coloquei lá suando, cara. Depois eu fiquei natural pra mim e eu percebi que tinha americanos que evitavam aquele telefone. Claro. Já é uma vergonha um pouco diferente. Porque a minha era vergonha do inglês. Você é desinibido. Mas eu consegui enfrentar isso e todos esses mini obstáculos faz toda a diferença, cara. Faz a diferença, Elísio, porque pensa, cara, o primeiro e o segundo dia vai ser difícil. Nada é fácil, nada que seja desconfortável é fácil. Então, cara, que imagina, o cara... Teve uma vez que o cara pediu o mocha é um chocolate, né? E aí eu servi com coco. Ih, cara, Errei a ordem dele. Entendi. Só que a pessoa chegava na janela, eu já falava, a maneira como eu me expressava com ela já tinha um tanto de misericórdia comigo. E aí eu aprendi a falar o que eles começavam, porque você tinha tinha um requisito lá, tá? Você tinha que atender falando, America runs on donkey, how can I help you? Sim, sim. É como o chicken fillet, né? É como o chicken fillet. Então você tem uma frase. Não, você tem uma frase para você começar. Você se apresenta com essa frase. Então eu decorei isso. Eu decorava como que as pessoas falavam. Entendi. How can I get for you? Tipo assim, depois já comecei a pegar uma coisa mais local, entendeu? Então é claro que é a prática que vai te levando à perfeição. Então ali o Dunkin' Donuts eu mirei exatamente porque não era pelo salário, porque o salário reduziu, acho não, eu tenho certeza, 70% do que eu ganhava na construção reduziu 70% para que eu comecei a ganhar. Eu tive esse mesmo pensamento. Eu disse, cara, eu não estou trabalhando aqui pelo dinheiro. Lógico que é importante, mas não é o dinheiro, é o aprendizado. É o aprendizado. Porque hoje, onde você está? Entendeu? Para onde você está indo, cara? É o que muitos brasileiros não querem fazer. Claro que muitas vezes pela falta de oportunidade, por causa do documento. Porque você não pode ir trabalhar num lugar desse americano sem que você tenha um documento. Porém, existem lugares de trabalho que depois que você pega o seu documento, que você consegue aplicar, entendeu? Mas os brasileiros querem chegar aqui e já, claro que é uma questão de sobrevivência, Sim. e já começar a trabalhar para ganhar dinheiro fazer, e tal. Mas eu aconselho, dá um passo para trás e pega o inglês, porque o inglês vai te abrir portas muito maiores. Porque se você não pega o inglês, você sempre vai ter um brasileiro que sabe falar inglês e te intermediando. Você nunca vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você vai sempre aqui, ó, batendo aqui. Exatamente, entendeu? Exatamente. Quem quer avançar, né, tem que... E de fato o Dunkin' Donuts pra mim foi uma experiência muito boa de vida. Eu fiz amigos americanos. Cara, você conhece melhor a cultura. Uma coisa que eu percebi também no Publix. Você percebe melhor como eles se comportam. Por exemplo, eu nunca vi, cara, eu comento isso direto nos outros podcasts que eu fiz, nas outras conversas que eu tive também.
às vezes eu desconfiava, velho, por que essa pessoa tá me botando tanto pra cima? Porque eu tava falando muito mal inglês e eles diziam, não, você tá falando bem. É desse jeito, é o tempo inteiro. Bem. Eu disse, velho, não acredito, mas não, eles tratam isso como um incentivo para que você continue. Para que você aprenda a língua. É porque eles admiram, inclusive, quando você tá tentando falar a língua deles. Pô, imagina. Sim, é porque aqui, na verdade, os americanos têm um pouco mais de misericórdia, eles ainda tentam entender quem não sabe falar, mesmo que a pessoa não saiba o inglês. Agora, no norte, eu sei porque a minha esposa é do norte, ela é nascida em Boston. Lá os brasileiros são forçados a aprender o inglês muito mais rápido, no entanto que a família dela inteira fala inglês. Entendi. Por quê? Porque lá o americano não se força. Se não tiver dando comunicação, ele vira as costas e vai embora. Entendi. Então, vamos lá, eu estava certo quando eu escolhi a Flórida, porque eu pensei na época, lá tem muito brasileiro e eles estão acostumados com imigrante. Não só brasileiro, mas chinês, latino, indiano, latino de todo lado. Então, o nativo aqui, ele tá acostumado a lidar com isso no dia a dia, nas lojas, em todo lugar. Sim. Então eu imaginei isso, eu disse, velho, o melhor lugar é Flórida por ser perto do Brasil, a gente pode pegar um avião rapidinho tá lá, é mais barato também para você ir pro Brasil de avião. O clima é parecido e tem essa questão da adaptação, acho que vai ser bom, além da comunidade brasileira também que dá um suporte muito bom. Eu, graças a Deus, é como você falou, você vai se bater com um ou outro ruim, mas é só, se você tiver a oportunidade de desviar o seu rumo, ótimo. Se não, tenta segurar a onda, a hora vai chegar, né? E eu, graças a Deus, encontrei pessoas maravilhosas, velho. Isso uma rede de amigos aqui muito bom. Isso é muito bom. Só para destacar a questão de Orlando, eu não sei se você já comentou em algum podcast seu, mas a gente costuma brincar aqui que Orlando é a cidade do Brasil que deu certo. Eu já ouvi falar. A melhor cidade brasileira, é Orlando, Sim, tá? É verdade. Então é por isso que é um destino que de fato agrega o clima, a oportunidade, o que de fato pode também ser uma pedra no caminho de quem está vindo, por causa do inglês. Sim. Aqui é muito difícil da pessoa pegar o inglês, devido a essas coisas que nós já estamos comentando. E você sabia que é mais difícil pro hispano do que pra gente? Porque você liga em qualquer serviço, ele fala, quer falar inglês ou espanhol? Imagine isso pra você, se o cara falar você quer falar inglês ou português. Você nunca vai aprender inglês, cara. Elísio, vamos ser bem sinceros aqui. Aprender inglês para quem vem embora do Brasil por Orlando é uma questão de querer e ter determinação. Verdade. Porque você pode viver aqui 20, 30 anos. Eu conheço pessoas aqui com 20 anos que não sabem falar inglês. Só que vai ver o que a pessoa está fazendo até hoje. É verdade. Eu já vi também gente quebrar o negócio aqui por não falar. Viu? Sim, é porque é oportunidades, cara. É como eu falei, vem aqui. Então, Rodolfo, depois de toda essa caminhada aí, você agora faz serviços de ar-condicionado. Você começou fazendo primeiro limpeza, como é que foi isso? E depois você tirou a licença? Não, na verdade, eu até tinha comentado lá atrás, né, na hora que eu comecei a falar do inglês, né, que era um passo. Então, depois que eu peguei o inglês, que eu aprendi a falar inglês no tempo que eu trabalhei no Dunkin' Donuts, logo na sequência, eu saí do Dunkin' em dezembro. Em janeiro, eu comecei meu curso técnico aqui nos Estados Unidos. Como eu havia falado, eu não conhecia ninguém da área de ar-condicionado. Não tinha ninguém para me instruir. O que de fato hoje já tem. Inclusive hoje, no podcast, as pessoas vão saber um pouco melhor. Então eu apliquei no técnico, que tem no Warge College, e comecei a fazer em janeiro. Tá. Então foi ali naquela escola que tem esse tipo de serviço, de curso, né? Sim, essa escola, inclusive, você faz, depois que você completa ela, eles te dão as opções de todos os cursos que tem. É verdade. Inclusive, eu até aconselhei uma pessoa que eu fui trabalhar, uma brasileira que tinha documento, ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela começou e ela vai fazer isso, porque daí depois tem cabeleireiro, tem ar-condicionado, tem elétrica, tem plumbing, tem encanador, técnico de veterinária. Então, é uma oportunidade, assim, muito bom para quem não sabe. Então, daí eu comecei meu curso técnico aqui, tá? Fiz janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Fiz 5 meses de curso técnico. E aí, então, aprendi como funcionava a refrigeração e tudo mais, porque eu nunca tinha trabalhado com isso no Brasil. Nunca. Para mim, era um bicho de 7 cabeças. Tirei a minha licença, que se chama EPA, que é a licença que você precisa ter para você poder transportar gás, para você poder mexer nas máquinas de ar-condicionado. Então eu fui trabalhar para uma pessoa, trabalhei durante 8 meses com essa pessoa e durante esses 8 meses
eu conheci o Felipe, que é o meu sócio atualmente, na qual nós conversamos e vimos que daria uma oportunidade boa se nós juntássemos força. Legal. Foi onde a gente fez a sociedade. Então aí a gente abriu a GoWare. Legal. No final do ano de 2022. Aproveitando aqui, fazer o merchan de Rodolfo. Exatamente. Precisando de serviço de ar-condicionado, você mora aqui na Flórida, nos Estados Unidos, né? Aqui na Flórida, na verdade. Na Central Flórida Central aqui, Flórida. que é a Grande Orlando. Sim, sim. Então pode contar com o cara aí, o cara é bom, o cara é dedicado. E é isso aí, eu acho que a gente precisa se aproximar de pessoas assim, né, cara? A gente, com certeza. O meu sócio, inclusive, ele tem mais de 7 anos de experiência no ramo de refrigeração aqui na Flórida. E o ar-condicionado é um dos elementos que são mais caros de uma construção, né? Ar-condicionado, telhado, elétrica. Sim, são os três. E o ar-condicionado todo mundo precisa, né? Não tem como você viver aqui. Você mora aqui já tem 6 anos. Então você pode dizer que você consegue dormir no verão sem ar-condicionado? É proibido, né? Não pode. Você tem que ter, porque senão estoura coque, estufa madeira. Não, e como é que você vai dormir dentro de uma casa aqui sem ar-condicionado? E principalmente o mofo. Também é. Também é. Porque a umidade aqui é muito alta. No verão, a porcentagem de umidade aqui que bate é absurdo. Então aí a gente viu uma oportunidade de abrir a nossa empresa, a GoWare, e nós abrimos, né? E aí então, agora no começo de 2020, no final de 2024, nós pegamos o nosso HVAC, nossa licença de HVAC Contractor. Que significa? Que significa que nós podemos fazer hoje casas novas, comerciais. Nós podemos aplicar o permit no county. Aplicar o permit no county é você tirar uma licença na prefeitura para você poder fazer a troca da máquina, para você poder adicionar duto, enfim. Nós temos a licença que eu poderia te dizer que é a Master, que é a principal licença que tem na área de refrigeração. Explicando isso aqui é porque normalmente o que acontece? Um general contractor, que seria o engenheiro, ele está construindo uma comunidade, ele vai ter o cara do piso, ele vai ter o cara da elétrica, o cara de hidráulica e vai ter o cara do ar-condicionado. Sim. Ele não faz. Você é esse cara, correto? Eu sou esse cara, inclusive nós já estamos fazendo algumas casas novas. Legal. A gente pega a planta, então a gente entra com a parte que a gente chama aqui de mechanical, que é a parte do ar-condicionado. E é interessante você falar sobre as licenças, porque aqui nos Estados Unidos tudo exige uma licença. Né? Você tem a sua licença de agente imobiliário, né? Então eu preciso da licença de ar-condicionado para poder operar. O EPA, que foi a primeira licença que eu tirei, é somente para você transportar gás e mexer em máquinas, para você poder ter o acesso e tal. Você se torna licenciado a esse tipo de serviço. Porém, você não é licenciado para fazer troca de máquinas. Entendi. Agora, a licença que nós pegamos, que é o HVAC Contractor, me traz a possibilidade de fazer troca de máquinas. Entendi. De fazer adição de máquinas. Tudo da área de refrigeração, você está liberado. Nós fazemos. Você tá porque autorizado. o HVAC quer dizer o quê? É Heat, Ventilation and Air Conditioning, que é toda a parte de ventilação da casa. Então, quando vai fazer uma casa nova, a gente instala os dutos, mas também instala o exaustor do banheiro, porque faz parte da ventilação. E também da máquina de secar. Perfeito. E não tem um duto que sai ali, a gente instala também, faz parte da nossa licença. Eu pensei em colocar uma máquina de secar uma vez numa garagem minha, que eu tinha um apartamento em cima da garagem, eu alugava para terceiros. E me aconselharam não fazer por causa do duto, porque tinha que ter alguém Você tem que aplicar. Não, primeiro você tem que aplicar no county. O HOA, não? Não, o HOA vai te exigir, mas de qualquer forma você tem que aplicar na prefeitura, que é o county. Entendi. Entendeu? E eles vão pedir uma planta. Então você vai ter que fazer uma planta. Entendi. Nem que seja para um duto. Vai ser bem complexo. Então muitas vezes preferi não fazer. Mas o negócio tocou bem lá, eu não precisava ter as máquinas de lavar e secar, o pessoal que alugava, enfim, contratava serviços desse tipo, de laundry, né? Elise, eu acho que é muito válido ressaltar aqui a questão da licença, porque assim, você só pode fazer essas trocas de máquina se você é licenciado. Sim. Obviamente que tem muitas pessoas que fazem sem ter licença. Existe isso.
Existe, mas muito. E como é que consegue a liberação para morar na casa se a pessoa fizer de forma clandestina? Não, quando eu falo que é troca de máquina, Tá. é uma casa Já pronta. Por funciona. exemplo, você tem a Entendi. sua casa, sua máquina estragou, ficou com vazamento, aí tem que trocar ela. Aí a pessoa vem e troca. O que de fato é contra a lei da Flórida. Entendi. Para você fazer uma troca de máquina de sua casa, você precisa aplicar o permit no county, eles vão aprovar, você vai fazer a troca, vai vir um inspetor da prefeitura para inspecionar se está dentro dos códigos para eles aprovarem. Quando você faz isso, a sua casa se torna mais valiosa. Sim. Se você for vender É a sua novo. casa logo na sequência, no outro ano, 2 anos, o pessoal vai conferir o quê? Sobre os dados da sua casa na prefeitura. Então vai estar lá constando, opa, máquina trocada 2025. Sim. Opa, ar-condicionado ok. Vai durar Se mais você X não anos. aplica no county, eles vão olhar, nossa, mas a máquina de ar-condicionado é de 2012, Sim. então já vai desvalorizar. Tá entendendo? Entendi, sim. Porque ele sabe que em 2012 ele está perto de trocar essa máquina. Sim. Né? E se foi trocado em 2025, ele vai ter aí um bom tempo usando a mesma máquina. Exatamente. E assim, só para poder... você falou que eu poderia ter a oportunidade até de trazer a minha empresa aqui, né? Claro, Para fazer uma divulgação. E na verdade é uma divulgação, mais alertando o pessoal. Porque assim, quando você chama qualquer empresa, é a mesma coisa de você levar o seu carro em qualquer mecânico. Você não entende de ar-condicionado, porque eu antes de trabalhar com ar-condicionado eu não entendia. Você entende? Você consegue abrir uma máquina? Não, nada. A maioria das pessoas não. De carro eu não entendo. Eu fico refém do mecânico. Sim. Então assim, eu preciso de um mecânico confiável. Então veja bem, é muito mais fácil você confiar numa empresa que está dando a cara. Sim. Tá dando a cara, porque nós temos o website, nós temos o número da nossa licença no website, nós temos review no Google. Então, assim, obviamente que nós vamos ter que fazer um trabalho transparente, um trabalho leal, um trabalho na verdade, um trabalho bem feito que agrade o cliente. É claro que nós temos os preços bons também, porque a gente sabe que o mercado aqui da comunidade brasileira exige isso. É um negócio, né? Quer dizer, eu penso da seguinte forma. Cara, se você quiser o caminho mais fácil, você vai acabar pagando um preço que você não mensura. Você não tem ideia do que é que você pode pagar lá na frente. Eu gosto de sempre lidar com profissionais, entende? Eu também. Que nem, por exemplo, vai fazer uma instalação mal feita. Se a pessoa fizer uma instalação mal feita, passa 6, 8 meses, vai entupir o TXV, porque ela não fez da maneira. O TXV é a válvula de expansão, porque vai sujar o sistema dentro e vai entupir. Aí depois de 8 meses a pessoa vai vir e vai falar, não, tem que trocar o TXV. E lá vai mais uma bordoada que você vai ter que gastar. Agora tem coisas que a pessoa mesmo pode fazer ela em casa, por exemplo, a manutenção, a troca do ar-condicionado, do filtro, desculpa, tem que ser feito. Eu geralmente faço a cada 2 meses. Sim, 2 meses, principalmente porque sua casa é uma casa nova. E numa oportunidade que eu tive fazendo algum reparo, não me lembro bem o que foi, me ensinaram a colocar aliás, a construtora me ensinou a colocar o vinagre branco. E numa outra oportunidade, um rapaz me ensinou a colocar 1 galão de água quente para limpar o duto. É funcional. O dreno. Do dreno, isso mesmo, para não Sim, acumular a gente chama limo. isso de prevenção que o cliente pode fazer. Tá. Que é o vinagre que você compra no mercado. Sim, exato. E a água morna você pode pegar na torneira aqui e fazer. Tem alguma dica que você queria dar para a galera conseguir conservar melhor, assim? Uma dica simples de fazer, que todo mundo tem que fazer em casa. Primeiro, trocar o filtro com frequência. Tá, perfeito. A cada 2 meses, no mínimo. Se não tiver cachorro em casa. Né? Se tiver cachorro, for carpete, o chão, a casa já for um pouquinho mais antiga, aí é bom você pensar fazer cada 30, 45 dias. Tá. Aí você tem que meio que analisar o seu filtro ali para ver se está sujando muito mais rápido e tudo mais. Eu aconselho a colocar o vinagre, a fazer isso pelo menos uma vez por mês. Eu faço a cada vez que eu troco o filtro. Sim. É justo. Sim, porque você vai lembrar. Exato. Você pode colocar o vinagre, colocar uma água morna. Óbvio que isso vai ser uma prevenção. Certo. Não que isso vai te deixar imune da sua máquina não parar devido ao cano entupir. Não, vai chegar uma hora ou outra que vai entupir. Certo. Mas é claro que quanto mais você puder prevenir, é melhor. Perfeito. E outra situação que acontece também, que eu já vi em alguns casos, foi a pessoa querer botar o ar-condicionado no mais baixo possível e a máquina congelar. Foi numa casa minha que eu aluguei
e o pessoal no verão resolveu tá pocando na máquina. Isso o que é que eu faria para evitar isso? Não, Assim, tem saída? como técnico, tá? A gente não aconselha abaixar menos de 70 Pronto, era isso no que termostato. acontecia. Porque assim, a sua máquina pode congelar. Por isso que é bom também a manutenção preventiva. Sim. Tá? O que muitos brasileiros não têm o hábito. O americano tem o hábito de fazer manutenção preventiva. A cada 3, 4 meses, a empresa lá e checar. Por quê? Porque o coil é a serpentina de dentro. Sim. Se ela estiver muito sujo, ela vai congelar a máquina mais fácil. Se você abaixar muito a temperatura, ela vai congelar, porque a máquina vai trabalhar, principalmente se a máquina for uma máquina mais antiga. Entendi. Então, assim, o ideal é não abaixar menos de 70. Entendi. Fazer manutenção preventiva. Por quê também? Por causa da economia de energia. Às vezes a pessoa tá, caramba, minha conta de energia no verão tá vindo um absurdo. Meu Deus, olha isso, tá vindo tanto. Gente, Não desliga nunca, né? se você não faz uma manutenção preventiva no seu ar-condicionado, seu ar-condicionado vai estar trabalhando de uma maneira errada, com a eficiência muito baixa. E isso vai fazer com que a sua conta aumente. Ele vai trabalhar Então dobrado. você, pelo menos, Elísio, pelo menos uma vez, antes do verão, essa época agora, aliás, o ideal é abril, tá? Porque agora já tá calor, né? Sim. Abril você chama, faz uma inspeção para ver, ó, sua máquina tá legal, tá? Ó, sua máquina precisa lavar o coil. Então você vai limpar o coil para quê? Para que a sua máquina trabalhe com uma eficiência na qual ela tem que trabalhar. Tá. Então daí, obviamente, que ela vai diminuir a sua conta de energia. Agora também tem a questão da máquina muito antiga. Máquina muito antiga vai estar trabalhando com eficiência muito baixa, sua conta de energia vai vir muito mais alta. Então é muito mais fácil você trocar a máquina, investir numa máquina melhor para que você tenha uma conta de energia, uma economia muito melhor. Perfeito. Certo. Então, Rodolfo, agora usando sua experiência do que você passou aqui, a gente fala muito com brasileiro que pensa em vir para cá, a gente tem todo tipo de imigrante, né? Mas o que você diria em geral para quem está vindo morar aqui nos Estados Unidos, o que é que você faria diferente, por exemplo, ou que dica você daria para a turma aí? Ok, vou falar virado para a câmera. Tá. Ó, o que eu faria se eu estivesse planejando em vir para os Estados Unidos? Primeiramente, Elísio, quando é que eu vou para os Estados Unidos? Eu vou em 2026. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos em maio, eu pretendo ir em maio de 2026. Primeira coisa, entre numa escola de inglês no Brasil. Pelo menos para aprender o básico, para você conseguir se virar aqui com as coisas básicas. Tá? Talvez você não vai ficar fluente em um ano, mas você vai aprender as coisas básicas. Segundo, se você não tem uma profissão da qual a gente chama aqui de hands-on, que é o quê? Você trabalhar com a sua própria mão. Se você não faz isso, se você trabalha em escritório, se você é advogado, se você é engenheiro que só fica trabalhando com papelada, se você trabalha em escritório, só mexendo com o computador o dia inteiro, eu te aconselho, aprenda a fazer alguma coisa com as mãos. Entre num curso técnico de ar-condicionado, entre num curso técnico de elétrica, que são os que são mais valorizados aqui. Entre num curso técnico de encanador, aprenda algo para fazer com as suas mãos. É uma dica muito valiosa essa, coisa que ninguém me falou quando eu vim, e eu sofri. Terceiro, tente se conectar com pessoas que já estão aqui há um tempo, desde que sejam pessoas confiáveis, porque aqui você vai lidar com pessoas que você não conhece. Ver o background da galera aí, quem ela é conectada, por exemplo. Sim. E quanto tempo ela tem também no mercado, né? Como ela é conhecida. Porque exatamente. Se você chegar... Quer ver onde é que a galera cai nas conversas? Quando vem o brasileiro que está aqui falando para ele que é tudo fácil, que eu resolvo tudo para você, fique tranquilo. Não. Não é fácil, cara. Não é fácil. Outra coisa, quando eu tenho um negócio magnífico que você vai ficar rico em alguns meses, você não vai nem botar tanto dinheiro. Não. Cara, você vai botar seu pouco dinheiro e vai perder ele. Vai perder. Então não tem almoço grátis. Aqui o que mais tem é gente com dinheiro para investir, correto? Então por que esse negócio está aí caminhando e esperando a sua chegada?
tem que desconfiar dessas coisas. É. Não tem nada fácil. Bom, E Elísio, vale destacar também uma coisa. Existe o sonho americano? Existe. Existe. Mas existe uma caminhada. E essa caminhada é difícil, é cansativa, dá vontade de desistir. Muito. Mas você consegue chegar lá. Desde que você siga os princípios de uma pessoa correta. Exatamente. Não tente pegar atalho, não tente, se você vê que tem uma pessoa te oferecendo um atalho, sai de perto, não tente pegar o atalho. Então assim, você planeja, pensa bem, porque você está vindo para um país onde muita gente não sabe a língua, você está trazendo sua família, então pensa bem a forma que você vai vir, não vem de forma desesperada, porque desesperados caem em mão de pessoas que não valem nada. Exatamente, é aí que tá. É aí que tá. Porque o cara quer uma saída. Ele quer uma saída. E se você vem com muito dinheiro, eu sugiro que você observe aí 1 ano, 2, dê uma caminhada, não venha botando seu dinheiro em qualquer coisa. Sim. Eu falo de negócio, né? Você chegar para abrir um negócio é tudo diferente do Brasil. Sim. Hoje, graças a Deus, a parte imobiliária é fácil. Aliás, é mais seguro ainda do que no Brasil, você investir em imóveis aqui. Mas negócio, aqui é o berço do capitalismo. Aqui é. Aqui, em todo lugar, você vê empresas assim, altamente avançadas. Então, você chegar achando que vai dar tudo certo que você faz no Brasil, vai dar certo aqui, acho que é um engano. Sim, tem que ter um pé no freio, esperar um pouco, entender melhor o negócio. No entanto, que aqui em Orlando, principalmente, uma coisa que você já deve ter prestado atenção nisso daí, aqui em Orlando tem muitas franquias. Então, se você vem do Brasil achando que talvez o seu negócio que tem um nome na sua cidade, legal, ou você tem 3 e 4 cidades, vamos supor, você tem um açaí famoso na sua cidade, no seu estado, e se você trouxer para Orlando, não se sabe, né? Pode ser que não dê certo, porque não é uma franquia famosa. Em Orlando, estou falando da cidade onde eu moro. Sim. O que geralmente dá certo são franquias. Sim. Então, assim, esteja preparado para trabalhar. Que aqui não tem corpo mole, não. Aqui o começo, qual que é a realidade do começo? Os dois vão trabalhar, marido e mulher, os dois vão trabalhar. Vão chegar em casa cansados. É verdade. E aí que entra a dificuldade do inglês. Mas não. Você vai ser determinado, que você vai chegar em casa, você vai tomar um banho, você vai cair com a cara seja no livro, seja ir para um curso, não sei. Mas você vai ter que fazer isso. Pois é isso. E, bicho, obrigado por você ter aceitado meu convite e bater um papo comigo aqui, trazer um pouco mais de informação para quem está no Brasil. E eu espero te ver, velho, cada vez melhor. Eu já lhe disse o meu pensamento sobre você. Sim. Eu ainda vou ver você aí alçar muitos voos. Eu fico muito feliz de ter visto do início, né? E para você que está no Brasil e pensa em vir para cá, eu espero ter ajudado, eu espero que Rodolfo também tenha colaborado, né? E vamos para frente, vamos ver aí quais são as cenas do próximo capítulo. Sim, eu queria agradecer a você, Elise. Pô, você é um caso também de superação. Você sabe que eu, tipo assim, eu sempre me espelho em você, porque eu sei que você é um cara determinado e tudo mais. Valeu. E eu queria agradecer, expressar minha gratidão aqui realmente pelo seu convite. E só para finalizar, eu queria também só trazendo um resumo de tudo, que nada disso teria acontecido na minha vida se não fosse o favor de Deus. Realmente, Deus cuidou de tudo, desde o comecinho, de quando eu vim para cá. Ele sempre esteve do meu lado. Então, assim, realmente o favor de Deus é algo que eu carrego, a fidelidade dele na minha vida é algo assim que eu não tenho como não falar, não tenho como não expressar. Então, realmente, muito feliz por fazer parte. Valeu, meu velho. Obrigadão aí.